Há quem diga que gosto é subjetivo, né? E normalmente a maioria de nós fala que gosto é subjetivo. Por quê? Porque alguns gostam de uma determinada coisa, outros não gostam, né? Há quem goste de uma determinada comida, outros não gostam, e por aí adiante. E com quadrinhos não é diferente, né? O gosto da gente fala muito alto. Então nós vamos encontrar pessoas que gostam de determinado quadrinho, outras pessoas que não gostam, e dificilmente, na verdade, nós vamos ter uma plena unanimidade sobre algum gibi. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Quando nós pensamos em gosto, quando nós pensamos em ler os nossos quadrinhos, a primeira coisa que nós precisamos tentar responder, não é do que eu curto. Né? Que tipo de história me agrada, né? Que tipo de foco eu tenho, ou que tipo de narrativa que mais me chama a atenção. Né? Por exemplo, os amantes de super-herói, quando se colocado várias temáticas de quadrinhos, né? Eles vão, o cara gosta muito de super-herói, ele vai voltar o rosto diretamente ou inevitavelmente para o super-herói em primeiro lugar, embora ele até goste daqueles outros tipos de gêneros de quadrinho, ele vai voltar o olho para ali. Disso ainda vai somar uma segunda coisa: o personagem preferido do cara. Tem ali gibis de super-herói e tem do herói preferido dele e de um herói que ele não goste muito. Então ele vai elencar principalmente do herói que ele gosta muito. Por exemplo, eu não gosto do Deadpool. A minha chance de ler um gibi do Deadpool é ínfima. Por quê? Porque eu não gosto do Deadpool. Né? Daí talvez você me diga, mas Deadpool é legal, viu? Você gosta, eu não gosto, eu não suporto aquilo lá. Né? Há quem goste muito, mas muito do Dan Slott como roteirista. Eu não gosto do Dan Slott. Como eu não gosto do Dan Slott, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma certa resistência a histórias escritas por ele. Por exemplo, entrando muitas vezes nessa questão, né, a mulher Hulk do Dan Slott é extremamente elogiada. De cada 10 pessoas que você pergunta da mulher Hulk do Dan Slott, 9 acabam elogiando. Eu não suporto aquilo. Como assim? Cara, eu não consigo terminar de ler as histórias. E eu já tentei fazer isso mais de uma vez e eu sempre parei no meio porque me cansa, entendeu? Me cansa. Mas cansa por quê? Porque eu não consigo me agradar daquilo ali. Por quê? Porque eu tenho dificuldades com o Dan Slott. Tá? Então, o que acaba acontecendo muitas vezes também, né? Tem um autor que vai determinar se a gente vai ou não, né, ter uma certa expectativa dentro daquela obra. Se é um autor, por exemplo, que você não gosta, como por exemplo eu não gosto do Dan Slott, você vai ter um certo problema. Né? Ao passo que às vezes você também pode ficar frustrado, porque você gosta muito de um determinado autor e de repente ele te entrega um quadrinho meio medíocre. Né? Como por exemplo, eu gosto demais da conta do Warren Ellis. Eu acho o Warren Ellis um escritor fantástico, sabe? Gosto mesmo. Só que, às vezes, a gente se depara, né? Eu me deparo, por exemplo, com o Hellblazer dele, eu acho fraco, entendeu? Eu acho muito fraco. Eu acho que o Warren Ellis tinha condição de fazer melhor do que ele fez, tá? Por outro lado, tem gente que elogia o Hellblazer do Warren Ellis. O que eu quero dizer com isso? É essa subjetividade. Só que, mesmo dentro dessa subjetividade, o que eu também estou dizendo é que o gênero conta, o autor conta. Né? Quando você pega um quadrinho, às vezes, que tem um desenhista que você não gosta, como, por exemplo, podemos citar aí o caso do Humberto Ramos, né, que muita gente não gosta, você já vai dar uma torcida de nariz na hora que você vai ler o quadrinho, porque você vai bater num estilo de arte que não agrada a você. Então, isso também pode colaborar muitas vezes para você não gostar do quadrinho, mesmo que o roteirista às vezes seja um roteirista que você gosta. Por quê? Porque aquela história que o cara tá colocando ali no papel, nos desenhos, né? Você sabe que o roteirista é muito competente, mas você não curte a arte, você pode torcer o seu nariz para aquela história e até mesmo às vezes se recusar a comprar. Por quê? Porque é um autor que você gosta, mas por sua vez é um desenhista que você não gosta. Ou seja, essa coisa, na verdade, né, ela é muito complexa, tá bem? Existem algumas unanimidades, né, como, por exemplo, o Alan Moore. Né? O Alan Moore tem fãs e mais fãs e mais fãs, tá bem? E dentro dessa coisa de fãs e mais fãs e mais fãs,
do Alan Moore, né, o pessoal, via de regra, só tece elogios para o Alan Moore. E o Alan Moore realmente é muito bom. Por quê? Porque o Alan Moore é um cara diferenciado. O Alan Moore ele consegue trabalhar muitos gêneros diferentes e trabalhar eles de forma muito competente, né? Mas, por exemplo, peguemos o Monstro do Pântano do Alan Moore. Cara, eu gosto do Monstro do Pântano do Alan Moore. Eu acho um quadrinho muito bom, mas eu não gosto, tá? Eu não gosto do último volume. Eu acho aquele último volume extremamente arrastado e fora da casinha, tá? Mas como assim? Pois é, não me agradou, tá? O Tone Strong dele tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Tá? Eu estou dizendo que nem o Alan Moore vai escapar de críticas. Peguemos, por exemplo, uma obra consagrada dele, né, que a maioria das pessoas gosta. No caso, o Watchmen, né? Já vi muita gente reclamando de Watchmen. Já vi muita gente dizendo que o Watchmen não é isso tudo e outras pessoas colocando o Watchmen no topo da lista e de que não há quadrinho melhor nesse mundo. Já vi, por exemplo, né, pegarem o Batman Ano 1 do Frank Miller e do David Mazzucchelli e colocarem num status de obra extraordinária, e já vi pessoas lerem e dizerem: sério que é só isso mesmo? E essa porcaria que vocês estão elogiando tanto? Já vi pessoas colocarem o Lobo Solitário lá no topo da lista e dizer que mangá fantástico, e li certa vez uma resenha e uma abordagem da obra, tá? Onde o cara detonou com força o Lobo Solitário, justamente porque dentro da perspectiva dele ele não achava isso tudo e nem achava aquilo lá sequer inovador. O que eu estou dizendo é que o ponto de vista também conta muito quando nós determinamos, né, se uma obra vai ou não vai nos agradar. Por quê? Porque eu posso olhar para um quadrinho e não gostar dele, tá bem? E um outro cara gostar. E aí esse cara conversa comigo e de repente o meu ponto de vista muda. Mas por que o meu ponto de vista mudou? Porque de repente eu passei a olhar também aquele quadrinho a partir da maneira com que ele olha, tá bem? Então, quando você olha o quadrinho a partir do olhar do outro, talvez você comece a perceber, não é, o ponto de vista dele um pouco melhor, e mesmo às vezes você não concordando com ele, não é, talvez você não mude de ideia, tá bem? Mas você passa a entender por que, né, algumas pessoas gostam de um determinado quadrinho e você não gosta, e vice-versa, tá? Mas dificilmente nós vamos ter unanimidades, né? Dificilmente. Mas por quê? Porque é mais ou menos isso, né? Tirando, eu acho, o Eixo, por exemplo, né, que é uma coisa horrorosa, embora eu tenha visto também um ou outro dizer que não era tão ruim assim, a maioria das coisas a gente acaba meio que tendo um senso comum dentro de qualidade, né? Então a gente vai ter muitos elogios para determinados quadrinhos, nem tantos para outros. Por outro lado, como eu disse, tudo isso também dependerá da maneira com que nós olhamos e o que nós esperamos de determinadas obras. Por exemplo, recentemente saiu O Homem Borracha, né? E eu vi que a maioria das pessoas não curtiu. Eu curti. Mas por que eu curti? Porque eu não tinha expectativa nenhuma para esse quadrinho. Sabe? Que nenhuma. Eu falei, vou comprar e vou ver no que dá. Como eu não tinha nenhuma expectativa e não esperava nada demais também do quadrinho, eu li numa perspectiva muito descomprometida. E isso me agradou, tá bem? Isso me agradou. Por sua vez, quando eu li Moonshine, que é do Brian Azzarello, eu já tinha uma expectativa um pouco maior. Gostei do quadrinho? Gostei. Né? Mas eu sei que o Brian Azzarello é um cara muito competente, então a gente já vai com uma certa vibe do cara, tá? Ah, mas era Gayle Simone. Pois era Gayle Simone, mas eu não tinha expectativas profundas nem nada disso. Eu fui muito descomprometido para o Homem Borracha, mas eu já tinha uma certa expectativa para Moonshine. O que eu quero dizer, gente, é que essas coisas determinam muito do que nós esperamos de um determinado quadrinho. E a nossa maior frustração está justamente no fato de que muitas vezes nós estamos esperando algo grandioso de um determinado autor, porque é um autor muito competente. Por outro lado, muitas vezes nós também vamos com uma vibe muito grande, porque nós estamos ouvindo muitos elogios sobre uma determinada obra. Só que isso também, a gente às vezes tem que meter meio o pé no chão. Por quê? Porque o pessoal elogia daqui, o pessoal elogia dali, o pessoal elogia acolá. A expectativa da gente vai crescendo, e você espera
ler um gibi que vai explodir tua cabeça, vai ser o gibi do gibi de tão bom que é. E é onde a gente se frustra. Por quê? Porque a gente está com uma expectativa altíssima, aí você pega o quadrinho e você só descobre que ele é legal, que ele é um quadrinho bom, mas que ele não é aquela coisa tão extraordinária assim. Além disso, há que se considerar sempre a sua própria opinião, há que se considerar sempre o seu próprio gosto pessoal, o que você busca num quadrinho, né? Isso é uma pergunta importante. Qual o seu gênero preferido de quadrinho? Isso é importante. Que autor você curte? Que autor você não curte? Que desenhista você curte? Que desenhista você não curte? Que personagem você curte? Que personagem você não curte? Porque tudo isso pesa muito no momento que nós vamos determinar se alguma coisa foi boa ou ruim. Principalmente quando você pega um gibi de um personagem que você não gosta, você lê e fala assim, rapaz, foi até bom isso daqui. Mas por quê? Porque eu detesto esse personagem, conseguiram até fazer uma história boa dele, olha aí, sabe? Mas como assim? O desgosto da gente, vamos dizer assim, o desgostar daquele personagem, né, faz com que o ato de lê-lo, né, sempre nos coloque dentro de uma perspectiva de que vai ser ruim. Tá bem? Vai ser ruim. Por quê? Porque a gente não gosta do personagem. Então isso sempre também vai pesar muito. Então há, na verdade, uma série de fatores quando nós pensamos sobre o elemento do gosto. Ele é subjetivo? Talvez, né? Talvez. Por que talvez? Porque na maioria dos casos, talvez ele não seja tão subjetivo assim. Depende do olhar que eu tenho, depende de quem, do gosto que eu tenho, depende se é de um personagem que eu curto ou não, depende se é de um autor que eu curto ou não, depende se tem um desenhista que eu curto ou não, né? Depende da opinião que eu ouvi anteriormente também, depende de uma série de fatores que vão influenciar positiva ou negativamente o meu gosto, né? Então é bom saber, né? Eu gosto de quadrinho desse tipo, eu gosto de quadrinho daquele tipo, eu gosto de quadrinho de tal forma, e algumas obras pura e simplesmente, né, você descobre lendo, você fala assim, cara, é legal, mas não é um gibi para mim, né? Não é um gibi para mim. Por que não? Porque não é exatamente desse tipo de quadrinho que eu curto, né? Então isso também pesará e há de pesar muito, né? Eu gosto de, por exemplo, dos super-heróis, eu gosto de algumas temáticas adultas, da Vertigo, da Image e por aí adiante, mas muito dessas de quadrinhos independentes, por exemplo, ou que saem muitas vezes da Marvel e da DC, né, o que às vezes pesa para mim é muito o autor. Quando tem o nome do Jeff Lemire, eu fico numa vibe boa de querer ler aquilo ali, né? Quando tem o nome de autores, né, que a gente curte, tipo Jonathan Hickman, você fala, pô, pode ser aí uma coisa boa esse quadrinho. Só que quando é o nome de uma pessoa que você nunca ouviu falar, você já fica meio assim, né? E por aí adiante. Ou seja, gosto é subjetivo? Talvez seja, talvez não seja, mas o que determina se a gente gosta ou não, né, é uma série de fatores. E esses fatores envolvem, torna a dizer, autor, desenhista, personagem, muitas vezes editora, né, e por aí adiante, né? São coisas importantes que determinam ou não se a gente vai ou se não vai influenciar, né, na nossa decisão final. E óbvio, a opinião dos outros nesse sentido, quando a gente ouve sobre uma determinada obra, também conta. E não se esqueça também que muitas vezes, né, a gente olha o quadrinho por uma perspectiva e a gente não curte o quadrinho ou curte, e o outro olha numa outra perspectiva, e aí ele curte ou não curte. E às vezes caberia conversar, né, ou pelo menos tentar conversar com uma pessoa que não gostou tanto de um quadrinho que você gostou e perguntar para ele por que não, né, e tentar entender a forma com que ele olha aquilo ali, porque talvez, né, você passe a entender por que ele não gostou. Não quer dizer que você também vai parar de gostar, mas às vezes pode te fazer mudar de ideia de uma outra maneira. Um quadrinho que você não gostou, você conversa com alguém que gostou, você fala assim, pô, olhando por esse lado, talvez compense dar uma segunda chance e ler esse material outra vez. Quem sabe? E em outros momentos, por fim, até porque esse vídeo já está ficando muito longo, em outros momentos, né, cabe também a gente pegar determinadas obras e colocar de volta na estante. Talvez a gente não esteja preparado para ler aquele quadrinho ainda, né? A gente precisa de um pouco mais de tempo. E alguns outros quadrinhos, às vezes a gente não curte agora, mas compensa deixar ele guardado, né, para a gente poder dar uma conferida no futuro, porque às vezes a gente só precisa de um pouco mais de tempo,
né, para poder ler aquele quadrinho novamente e aí apreciar com um olhar um pouco mais apurado, um olhar um pouco mais amadurecido e de repente mudar de ideia. Cito a isso a minha questão com Hellblazer. A primeira vez que tive contato com Hellblazer, eu detestei Hellblazer. E era qual Hellblazer? O do Garth Ennis, lá na Vertigo da editora Abril. Cara, eu odiei aquilo, eu não consegui nem terminar a primeira história, tá? E passou um tempinho, eu fui ler de novo, eu continuei não gostando. Eu fui gostar de Hellblazer anos depois, tá? Anos depois. Hoje eu gosto de Hellblazer, hoje eu aprecio Hellblazer, mas precisou de um tempo, tá bem? Para minha cabeça ser preparada e eu poder amadurecer um pouco mais para poder gostar daquilo que o Garth Ennis estava propondo para o Constantine, né? Hoje eu gosto, hoje eu admiro aquele trabalho, hoje eu cito ele, hoje eu até falo para as pessoas que ele é um negócio diferente desse daqui. Mas na época eu não gostei, tá? Não gostei. Não gostou por quê? Porque não fazia exatamente parte daquilo que eu estava esperando. Até porque eu era muito novo e tinha outras perspectivas e outros interesses em relação a quadrinhos. E isso na época pesou bastante, tá? Então a idade também pesou bastante quando eu fui buscar Hellblazer de novo e ver que valia a pena conferir aquele quadrinho. Entendem? Ou seja, o momento às vezes também determina se a gente gosta ou não gosta de alguma coisa. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer. Conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi e também faça parte do grupo do nosso grupo lá no Facebook, até porque sua presença ali é indispensável caso for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar esse que vos fala. Link na descrição do vídeo. E deixe também sua opinião aí nos comentários sobre essa questão do gosto. O que você acha? O que pesa para você? Gostar ou não gostar de uma obra, né? De que maneira você olha para essas questões para saber se até mesmo antes, né, de tomar um quadrinho nas mãos e começar a lê-lo, você mais ou menos imagina se vai ou não vai gostar dele. Vamos conversar, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.